Olá, pessoal. Qual foi a última história que realmente te causou medo? Eu não estou falando daquele medo passageiro, do susto que te espanta, do monstro que te apavora, do escuro que te deixa desconfortável. Eu estou falando daquele medo estranho, sabe? Aquele que desloca alguma coisa dentro de você, aquele que faz você terminar o filme, desligar a tela e continuar pensando naquilo durante dias, às vezes durante semanas, porque aquela história não deixou você apenas com medo. Ela, na realidade, deixou uma pergunta que continua voltando, uma sensação de que existe alguma coisa por trás daquilo, alguma coisa que fala sobre a vida, sobre as pessoas e talvez mais do que isso, aquilo fala muito mais de você. E talvez seja justamente por isso que algumas histórias de terror atravessam gerações, porque elas não sobrevivem apenas do medo, sobrevivem porque tocam algo profundo da experiência humana. E hoje eu quero falar sobre uma dessas histórias. O desconforto de hoje vai ser sobre a lenda da Chorona, mas não para discutir se é real, se não é, se existe ou não. Eu quero investigar algo mais interessante, mais profundo. O que acontece quando uma dor deixa de ser uma experiência e passa a definir quem você é? Porque talvez essa história nunca tenha sido sobre um fantasma, um terror. Talvez ela fale sobre algo muito mais próximo à alma humana. Quando ouvimos uma lenda, quase sempre prestamos atenção no final, no terror, no fantasma, no monstro, na entidade, mas raramente fazemos a pergunta mais importante dentro do contexto: de onde vem e o que existia antes. Porque antes da Chorona, da lenda existia uma mulher comum, com sonhos, medos, expectativas, desejos e feridas. E talvez esse seja o primeiro erro que cometemos quando olhamos para qualquer tragédia. Nós julgamos o resultado, mas ignoramos o caminho. Quando vemos alguém tomado pela raiva, vemos apenas a raiva. Quando vemos alguém afundado na culpa, vemos apenas a culpa. Mas quase nunca nos perguntamos o que aconteceu para essa pessoa chegar até aqui. Porque nenhuma grande queda nasce em um único dia. Ela começa muito antes. E é exatamente aí que a nossa história começa. Na história da Chorona, os filhos morrem. Ela perde os filhos de forma trágica. Mas o que realmente morre ali não são apenas as duas crianças, seus filhos. Morre um futuro, uma identidade, um projeto de vida, uma versão daquela mulher. Talvez você nunca tenha perdido um filho, mas talvez tenha perdido um relacionamento, uma amizade, um sonho, uma oportunidade, algo que levou embora uma parte de quem você era ou almejava ser. Porque algumas perdas não tiram apenas pessoas, elas levam possibilidades. E quando isso acontece, algo pode ficar preso naquele momento. E é aí que começa o trauma. Não apenas
no que aconteceu, mas no que não conseguiu ser elaborado depois. Compreende? Agora entra uma ideia desconfortável. Quando eu falo de algo mal, não estou falando apenas de religião. Estou falando de uma força de corrupção, algo que atua nas brechas, nas vulnerabilidades, nas partes de nós que permanecem inconscientes. Ele não aparece como monstro. Às vezes aparece como uma frase tipo essa: você nunca será suficiente. Às vezes como uma humilhação: você é burro e não sabe fazer nada. Às vezes como um abandono: você é um peso para mim. Às vezes como um padrão familiar repetido à geração que você mesmo afirma: isso é algo que sempre acontece na minha família. O diabo, o mal, que a gente denomina, mora nas entrelinhas, naquilo que não foi visto, naquilo que foi normalizado, naquilo que foi deixado para depois. E é justamente aí que muitas quedas começam. Entende? O suicídio não começa no último ato. Antes dele, outras coisas já morreram. A esperança, a confiança, o sentido e a capacidade de imaginar um amanhã. Isso é mais comum do que parece. Existem pessoas que continuam vivendo, trabalhando, sorrindo e conversando, mas por dentro já não conseguem encontrar direção. E é por isso que a história da Chorona é tão poderosa, porque ela não fala apenas sobre uma morte física. Ela fala sobre uma consciência que deixou de encontrar caminho. E então surge uma pergunta: se a mulher morreu, o que ficou para trás? Porque a dor ficou, a culpa ficou, a saudade mais ainda, a busca com certeza permaneceu. E talvez seja exatamente aí que nasce aquilo que chamamos de entidade. Uma estrutura formada por aquilo que não conseguiu seguir adiante. Uma busca sem fim. Uma culpa sem resolução. Uma ausência sem elaboração. Ela já não é apenas uma mãe. Ela se tornou a própria procura. E talvez seja por isso que tantas culturas possuem figuras parecidas, porque os nomes mudam, mas o padrão continua aparecendo. Consegue relacionar com alguma coisa do seu dia a dia? Se essa estrutura continua existindo, o que a mantém viva? Pense em qualquer emoção humana: culpa, ressentimento, raiva, medo, dor. Quanto mais você alimenta, mais isso aí cresce. Talvez seja por isso que certas pessoas repetem os mesmos relacionamentos, os mesmos conflitos, as mesmas dores. O padrão procura o padrão. A ferida procura a ferida. Aquilo que não foi elaborado continua buscando espaço até que você a veja ou ela te consuma. E é justamente por isso que algumas histórias nunca terminam, porque continua sendo alimentada. Aqui acontece algo perigoso. No começo existe uma pessoa que sofre. Depois existe uma pessoa tentando compreender o sofrimento.
Mas quando não existe elaboração, a dor cresce, a identidade diminui. A pessoa deixa de dizer estou sofrendo e passa a dizer eu sou isso. Já percebeu isso em alguém que você conhece ou na sua vida, onde a dor deixa de ser uma experiência e passa a ser uma identidade? E talvez seja exatamente isso que tantas lendas estejam tentando nos mostrar e a gente não percebe. O perigo de se tornar aquilo que nos feriu. Consegue entender também essa questão? Isso te faz sentido? Porque decair não é apenas tornar-se mal. Decair é esquecer quem você é. É quando o medo, a culpa, o trauma passa a decidir. Isso não começa depois da morte, começa durante a vida. Talvez a verdadeira decadência não seja cair. Talvez seja permanecer preso. Porque tudo aquilo que para de se transformar começa a se enrijecer. E tudo aquilo que calcifica demais acaba virando prisão. Talvez você tenha ouvido tudo isso e pensado, eu não acredito em espírito. Tudo bem. Talvez você também pense, isso é apenas uma lenda. Pode ser, tá tudo certo, não tem problema. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita em trauma, culpa e padrões repetitivos? Você acredita que experiências difíceis podem moldar uma vida inteira? Porque é justamente aí que a conversa fica interessante e extremamente perigosa. Você pode chamar isso de trauma, de sombra, de complexo, de entidade, mas consegue negar o padrão? Porque ele continua aparecendo na clínica, nas famílias, nas relações, na religião, nas mitologias, na história humana. Os nomes podem até mudar, porém o fenômeno permanece. Talvez seja exatamente por isso que tradições tão diferentes descrevem estruturas tão parecidas. Talvez a Chorona tenha existido, talvez não. Mas essa nunca foi a pergunta mais importante. A pergunta importante aqui é: o que dentro de você ainda está procurando algo que perdeu? Que dentro de você ainda continua preso em uma história que já terminou? O que dentro de você ainda espera por uma resposta que nunca veio? Porque a batalha principal não acontece fora da pessoa, acontece no interior, dentro da tua alma, onde as experiências adquirem significados, criam raízes e começam a decidir quem você se tornará. E talvez seja justamente ali que a decadência começa, mas também é exatamente ali que toda transformação verdadeira nasce. Entendeu? Agora, se essa reflexão fez sentido para você, tocou na sua alma, curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque algumas perguntas não existem para encerrar uma conversa, existem para abrir uma travessia. Agora eu encerro aqui, agradeço pela sua atenção, nos vemos no próximo conteúdo. Paz e luz.